Estamos aqui hoje para um bate-papo. Hoje vai ser um bate-papo aqui com a Luísa Meyer e a gente vai falar aqui sobre uma escola muito legal em Boston, States, né? As Uhum. opções de cursos, formas de hospedagem, visto e, é claro, atrações, porque quem viaja para estudar também aproveita toda a parte cultural da cidade, do destino, né? Então, o legal é unir o útil ao agradável, a gente deixar a experiência bem recheada, né, Luísa? Isso aí. E, Luísa, me conta um pouquinho aí de você, né, da sua história com o universo de viagens e educação internacional. Ok. Eu trabalho com intercâmbio cultural há 25 anos. Eu fui também consultora de viagens e intercâmbio, já enviei muitos alunos para vários países para aprenderem línguas e outros cursos também relacionados. E há 11 anos eu represento a NESE, que é a escola, né, sobre a qual a gente vai falar hoje, aqui no mercado da América Latina. Então, o meu papel é, por exemplo, ajudar a vocês e, consequentemente, os clientes de vocês, né? Para que eles Claro. possam ter uma experiência melhor, assim, sempre que houver dúvidas, detalhes, qualquer coisa que eles precisem em relação à escola, eles vão ter um canal a mais, né? Além da própria equipe da escola, Aham. além de contar com a sua ajuda, né, Gabriel? Eles vão É poder isso contar mesmo. com a minha ajuda nos bastidores. É mais ou menos assim que funciona. Muito legal, um apoio que faz toda a diferença, né, Luísa? Sim, E sobre Boston, né? A gente tem tantos destinos. Quando a gente fala de destinos de intercâmbio, surgem dúvidas. É natural, porque tem tantos lugares legais para a gente conhecer, né? E Boston é uma cidade, é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, uma cidade sim, importante, né? sim. Então, eu acho legal a gente começar esse bate-papo falando um pouquinho também sobre o destino, sobre Boston. O que você me diz sobre a cidade? Eu acho que sim, é absolutamente importante que as pessoas saibam para onde elas estão indo e se aquele destino se encaixa às expectativas, né, dele ou dela, porque Sim. faz parte, né? E é uma parte muito importante. A escola é determinante, mas o destino também é muito importante nessa decisão. Então, Boston, na verdade, nós mentimos, mas é uma mentirinha à toa, mas a gente não está em Boston, a gente está em Cambridge, que é uma cidade que faz parte de Boston, assim, porque quando nós Uhum. estamos lá, a gente nem tem a noção de que é uma cidade diferente, mas é considerada uma outra cidade, é um distrito Sim. separado de Boston, né? Mas por que a gente diz Boston? Porque Boston é muito mais conhecida e quando nós dizemos Cambridge, às vezes as pessoas podem ficar confusas e vão achar que é a Inglaterra. Então, pouca gente sabe que existe a cidade de Cambridge nos Estados Unidos. Cambridge e Boston são coladinhas. É como se fosse Aham. aqui no Brasil Vila Velha e Vitória, ou não sei, São Vicente e Santos, cidades que são Uhum. coladas e a gente nem percebe onde começa uma, termina a outra. Então, Boston e Cambridge, né? É visto como o centro estudantil dos Estados Unidos, um dos, né? Não é justo dizer que é o único, mas é um dos mais importantes. E por quê? Porque ali está simplesmente a Harvard, né? Que é uma universidade Uhum. conhecida no mundo inteiro, MIT, que é outra universidade bastante conhecida, né? Que se chama Massachusetts Institute of Technology. E, além disso, por ser uma região histórica, né? Principalmente Cambridge, porque Cambridge é onde fica Harvard, e Cambridge é a parte histórica, que foi onde a colonização dos Estados Unidos começou, né? Essa região da Nova Inglaterra. Então, a gente vê uma cidade assim com muita cara de Europa, com aquele charme europeu, Uhum. aqueles prédios de tijolinhos, aqueles cafés nas calçadas e um público com um nível cultural muito elevado por causa das universidades. Eu acho que isso puxa muito, tá? Ar livre, parques, muita região arborizada, muita coisa para se fazer. A gente pensa, nossa, histórico, então, é coisa de velho. A gente tem essas ideias E assim que nada. nada a ver porque é uma cidade universitária. Então tem muito jovem, mas tem Muita museu, arte também, né? muita arte, muita loja de design, muita livraria, decoração. Então, assim, para quem curte esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, tem vida noturna em Boston, que é extremamente animada. Eles têm uma pequena Broadway com teatros e musicais e lugares para dançar. Tem vários pubs. Então, assim, atrai
quem quer muita parte cultural, atrai quem quer viver essa coisa assim de universitário, show, né? E por aí vai. E eu acho assim, eu só diria, Gabriel, que eu não acho que é tão destino para um adolescente. Eu acredito que Boston seja melhor aproveitado por quem talvez tenha 21 anos ou mais, para poder aproveitar também a noite, né, da cidade. Eu concordo. É uma cidade que ela pode ser mais bem aproveitada realmente para um público que já tem mais experiência aí e tem mais outros interesses, né? Além só do estudo, já até pensando na questão profissional, educacional, futuro. Então, concordo contigo. Sim. Centro médico para os profissionais da área da saúde, é referência no mundo. Está pertinho de Nova York, Washington, Filadélfia. Então, até para turismo, né, Gabriel? Aproveitar final de semana, por que não, é uma né? delícia alugar um carro, passear e tem muita coisa legal próximo de Boston, né? Da grande Boston. E Sim. falando sobre... Bom, pode falar. Eu ia te interromper porque a gente pensa que Boston é muito grande, mas na verdade a região onde está a escola, onde está a Universidade de Harvard, que é, vamos dizer, o miolo, né? Porque, igual como você falou, a grande Boston tem várias cidades, e se nós contarmos todas essas cidades, é uma população relativamente grande. Mas esse miolo, que é onde a NES está, a gente fica em Harvard Square, que é como se fosse assim, a parte mais VIP da cidade de Cambridge. Então, esse miolo de Cambridge e Boston, ele dá mais ou menos 1 milhão de habitantes. E isso é tranquilo, porque é uma cidade que tem transporte público, tem metrô, tem ônibus, a gente consegue caminhar, ela é plana, ela é segura. Isso é muito importante para quem vai decidir estudar, porque uma cidade que você depende o tempo inteiro de carro é complicado. É caro, é chato, né? Você tem que estacionar, você tem que pagar. E no caso de Boston, você se vira totalmente bem com metrô e ônibus. E caso você queira alugar um carro no final de semana para viajar, é outra história, né? É isso aí, legal. E falando sobre a NES, né? A NES ela tem o DNA também ligado a Harvard aí da fundadora, né? Que é uma educadora. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal. A gente conhecer um pouquinho mais da história da escola. Então conta pra gente um pouco também da história da NES. Sim. A escola ela tem 30 anos de existência, ela foi criada e ainda é da Anna Shine, ela é mestre em educação pela Universidade de Harvard, e a tese do mestrado dela, quando ela fez esse mestrado há 30 anos, ela criou uma tese de uma escola com um ambiente eficaz. Então, o estudo dela era como tornar uma escola eficaz no sentido dos resultados daquela escola serem melhores, serem diferenciados. E com a tese, ela criou a NES. Então, ela sempre considerou a NES como uma escola de inglês diferente das outras. Ela é como se fosse uma escola boutique, assim. Ela não é uma rede de escolas, é uma só, sempre da mesma dona. E a preocupação essencial é a qualidade do ensino, mais do que qualquer coisa. Ela é a escola que melhor paga os professores em toda essa parte dos Estados Unidos, toda a parte leste dos Estados Unidos. Então, nós temos professores lá que estão conosco há quase 20 anos, né? Então, assim, tanto a Ana, que é a fundadora da escola, quanto a nossa diretora educacional, que é a Martha Hall, também a Martha é mestre em educação Harvard. E vários professores nossos estudaram em Harvard ou outras escolas, outras universidades que a gente chama de Ivy League, né? Que são aquelas universidades assim mais bem conceituadas, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Muito bom. E é legal quando a gente se encontra. Eu quero dizer o seguinte, que a Scope tem um perfil que a gente se conecta com escolas que têm esse mesmo perfil. A gente atende de forma diferenciada, é aquela atenção personalizada com as necessidades, os objetivos de cada um, né? A gente gosta de ligar para a escola e saber, poxa, como é que o nosso estudante está precisando de algum apoio, e a escola sabe por nome quem é quem. Então, isso é muito gostoso. A gente trabalha com escolas realmente que têm não faz parte das grandes redes no sentido de receber muitos estudantes, né? Foge um pouco da linha comercial. É exatamente isso que você está falando. Então, isso totalmente isso. Faz toda a diferença, né, Luísa? Faz. No fundo, a gente sabe que é um negócio, claro, mas a própria Ana, que é a fundadora da escola, ela fala muito que é uma escola, que não é um business.
né? Então, assim, não é que a gente seja ingênuo a ponto de achar que não é um negócio, é claro que é, mas não é a preocupação principal. Então, ela é uma escola que, se, por exemplo, houver 2 alunos de um determinado nível de inglês, ela vai criar a turma para os 2. Por quê? Porque ela entende que o principal produto dela é uma metodologia que funcione e uma qualidade na educação. Então, isso ela não quer colocar em risco. Ela quer que o estudante sinta que tudo aquilo que ele investiu está valendo a pena, porque ele vai replicar isso, ele vai contar para os outros, né, clientes de vocês, ele vai trazer boas lembranças da escola. Então, uma coisa puxa a outra, né? É uma escola muito, muito preocupada com a satisfação do estudante. E é portas abertas. A gente lá, como estudante, pode conversar com a diretora, pode conversar com os professores, não tem essa hierarquia que você acha que é difícil chegar nas pessoas, não é. Então, é uma escola realmente que está próxima do estudante, literalmente, tá? Não é falatório, é real isso. Muito bom. E me conta dos cursos, né? Tem uma série de opções, atende todo, assim, diversos níveis de fluência. Então, acho legal aqui os nossos estudantes saberem também um pouco mais dos cursos que a NESC oferece. De maneira bem rápida, ela é uma escola que aceita alunos com datas mensais, então ela é diferente nesse aspecto. Nós temos datas de início dos nossos cursos todos os meses. O nosso módulo, que, entre aspas, seria um nível, ele normalmente dura 4 semanas. Então, o ideal é que a pessoa possa estudar por 4 semanas ou múltiplos de 4. Porém, a escola se flexibilizou para aceitar pessoas por 2 semanas também, porque muitos profissionais não têm à disposição 30 dias de férias e às vezes querem ter essa experiência conosco, tá? Então, essas pessoas que vão estudar na escola, elas podem escolher um curso semi-intensivo e com isso elas viajam com o próprio visto de turista que elas já têm e aí elas podem ficar até 3 meses conosco. Ou, se elas quiserem algo mais intensivo, aí elas pedem o visto de estudante e, nesse caso, não tem limite. Elas podem ficar conosco até, não sei, 10 meses, 12 meses, enfim, o tempo que elas puderem e que seja necessário. E elas podem fazer ou o inglês geral, que a gente chama que é o inglês pelo inglês, né? Sem um objetivo específico, ou o inglês de negócios, e para isso ela precisa já ter um nível de inglês um pouco mais alto, ou o inglês preparatório para o exame de TOEFL, porque como nós temos muitas universidades próximas, vários estudantes nos procuram porque têm intenção de fazer, mesmo que não seja uma graduação, um curso de extensão na Harvard, ou um curso de extensão em outra universidade, Universidade de Boston, e essas universidades, elas pedem normalmente o TOEFL como uma comprovação de inglês. Então, a gente tem esse curso também, tá? E em determinadas épocas do ano, nós temos o inglês jurídico para pessoas da área de direito ou áreas afins e o inglês médico para pessoas da área de saúde. Então, assim, principais são esses cursos que eu falei agora, ok? Legal. Essa da parte profissional eu acho muito interessante. Já conheço a NESC, já tem há um tempo esses programas, né? E assim, é uma oportunidade realmente para adquirir vocabulário, para conhecer mais profundamente a área aí, então vale muito a pena. Mais um item para deixar a experiência ainda mais rica, né? Já está estudando inglês, podendo ter contato com a área, melhor ainda. Uma das questões também que envolve esse planejamento, que eu digo assim, que é um dos pilares, né, de uma programação no exterior, é a hospedagem. Nossa casa longe de casa. Onde é que a gente vai ficar? Quais são as opções? E para atender diferentes perfis também, né? Então, Luísa, o que você me diz aí das opções de hospedagem? A escola, NESC, como um todo, ela é muito preocupada em fazer com que pessoas de idades similares possam conviver entre elas, isso inclusive na sala de aula. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na sala de aula, toda vez que for possível, a escola vai tentar fazer com que as turmas não só sejam similares de nível, porque isso é óbvio, né? O nível de inglês tem que ser similar, mas a maior proximidade possível da faixa etária. E a mesma coisa ela faz com as nossas residências estudantis. Então, são 3 residências,
todas elas muito próximas da escola. A distância máxima é de 15 minutos em metrô, sendo que a distância mínima é de 10 minutos a pé, ok? E essas residências, elas são divididas por 3 blocos de faixa etária. Uma delas a partir de 17 anos, a outra a partir de 26 anos e a terceira a partir de 30 anos. Essa idade de 30 anos é uma idade que nós temos bastante estudantes com 30 anos ou mais. Assim, estatisticamente, metade dos nossos estudantes tem mais de 30 anos. Então, a gente criou essa residência especial para eles. É a única residência que aceita casais. Logicamente, se nós tivermos casais mais novos, eles vão ter opções de acomodação, mas não vão ser as nossas residências. As nossas residências, apenas a de 30 anos, ela é aberta a casais, tem também quartos individuais. Então, são residências somente para estudantes nossos ou ex-alunos da NESC que estão em Boston porque estão em universidade ou fazendo um programa de estágio, mas pessoas que tenham relação com a escola de alguma forma. Elas não são residências abertas ao público. Então, isso é muito interessante, porque torna a convivência mais próxima dessas pessoas. E uma característica muito interessante também é que existe café da manhã e jantar incluído todos os dias nas nossas residências, e as pessoas vão para um refeitório, é o momento que elas têm para comunicar, praticar o inglês, fazer amizades, até porque como a faixa etária é próxima, fica muito mais fácil de fazer amizade, e aí eles podem sair juntos depois, combinar alguma coisa no final de semana. Então, são excelentes opções, muito organizadas, limpas e seguras. E, além disso, a gente tem as casas de família, para aquelas pessoas que querem experimentar como é viver com alguém que realmente pode passar essa cultura de vida americana, precisa de ser um pouquinho mais flexível. Por quê? Porque a pessoa vai ter que comer de acordo com o que a família consome, ela vai ter que entender que os hábitos são diferentes. Então, se a pessoa é aberta e quer experimentar coisas novas, quer treinar o inglês, a casa de família pode ser excelente e é mais econômico também, ok? Certo. Eu acho muito importante avaliar o que é prioritário, né? O que é prioridade para cada um e essa disposição em descobrir algo novo, em experimentar coisas novas, em mudar hábitos e tudo mais. Mas a residência, eu acho muito interessante isso que você falou, de trabalhar de estar com outros estudantes, porque, olha, os vínculos, eles ficam muito fortes quando a gente está vivendo algo que a gente se conecta com outra pessoa, que ele está vivendo também ali uma experiência, né? Então, são vínculos que permanecem e isso, depois de um intercâmbio, eu lembro do meu primeiro intercâmbio já há anos, né, atrás, e eu lembro muito das pessoas. A gente lembra dos lugares, lembra de tudo, mas as pessoas têm um valor especial, né? Então, eu acho muito interessante para quem quer prioridade, quem quer privacidade, mais independência e também essa conexão com os estudantes, a questão da residência, né? Isso mesmo. E olha, eu vou te fazer uma pergunta que assim é frequente também. Então a gente aproveitou algumas perguntas dos nossos estudantes. O pessoal quer trabalhar, quer a oportunidade de ir muitas vezes para os Estados Unidos, estudar, trabalhar. Existe essa oportunidade nos Estados Unidos para programas de estudo do idioma? Ou a gente teria que pensar em programas um pouco diferentes? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. O que nós percebemos é o seguinte, os Estados Unidos não são, né? A gente fala, não, é engraçado falar os Estados Unidos, mas na verdade é assim, né, que se fala. Trata-se de um destino que não é o destino principal do brasileiro para trabalho, ok? Nós sabemos que há muitos brasileiros trabalhando nos Estados Unidos, infelizmente de forma ilegal, então não é nada que nós recomendaríamos, porque isso não é correto, né? Existe sim formas de se trabalhar nos Estados Unidos, mas não como um programa de línguas, e sim quando uma pessoa está fazendo, por exemplo, um mestrado, uma pós-graduação, uma graduação. E aí, dependendo do tempo de estudos, ela começa a ter determinadas concessões de trabalho, mas bastante restritas, ok?
Então, por isso que, assim, o público do Brasil, normalmente, para os Estados Unidos, para uma escola de línguas como a NESC, normalmente é um público que não vai ficar conosco um período muito grande. Normalmente é um público que vai aproveitar os 30 dias de férias, ou 2, 3 meses de uma licença prêmio, ou de repente, eu tenho uma condição financeira boa, eu quero parar um semestre e vou cuidar da minha vida, vou escolher a melhor escola e vou aprender o inglês de uma vez, mas sem o foco no trabalho. Para esse foco no trabalho, a gente tem outros destinos que vão ser mais interessantes até do que os Estados Unidos, tá? Então, é bom que a pessoa saiba isso, assim, o que ela vai encontrar. Então, assim, não, Estados Unidos, 1 mês e vou focar nos meus estudos, ou 2, 3 meses e vou focar nos meus estudos, ok? Muito legal. Eu diria isso. E eu acho, assim, essa decisão muito importante, porque eu já vi, acredito que você também, alguns estudantes que vão com o objetivo de estudar o idioma e que muitas vezes num destino que pode trabalhar, começa a trabalhar e o estudo do idioma não se torna mais a prioridade e aí nem fica rico e nem aprende o idioma. Verdade, né? verdade. Então, se for possível, a gente sabe que cada um tem as suas necessidades, a sua realidade ali, mas se for possível focar somente no idioma, você consegue o seu resultado com menos tempo, de uma forma melhor, para depois pensar num futuro, fazer um programa de estudo e trabalho com mais perspectivas, porque aí você já vai estar com inglês fluente, sim, pode conseguir melhores posições, com certeza, Gabriel, com certeza. E assim, a escola, a gente tem que ter cuidado, que eu fico falando assim, é muito acadêmica, é muito forte, as pessoas podem ter a sensação de que é chato estudar lá. Gente, é o oposto disso, tá? Os professores, eles são extremamente dinâmicos, eles são envolventes, eles são professores maravilhosos, você nem vê a aula passar. Porém, é uma escola forte, então ela exige do aluno. Isso quer dizer, é o que o Gabriel acabou de falar, né? Que você acabou de falar. Eu tenho que fazer dever, eu tenho que fazer por onde, eu não estou brincando de estudar, é uma escola que realmente vai ensinar, né? Então, se você tem um foco ali 1 mês e você realmente se coloca ali, põe todo o seu esforço, você vai mensurar o resultado. Você vai ver, meu Deus, como eu evoluí no meu inglês. Então, é questão de objetivo. Quem quer estudar em um ambiente extremamente atrativo, mas quer estudar e precisa ter resultado, a NESC é excelente. Se é uma pessoa assim, pensando bem, não, eu quero mais um pouquinho de férias, a escola não me importa tanto, eu quero estudar mais ou menos, não é a escola certa, porque ela é uma escola que quer o estudante focado. No bom sentido, tá? Reforçando que isso não é chato, mas é focado. É foco no estudo, foco no resultado, ok? Isso é uma satisfação, né? Quando eu comecei a sonhar em inglês, quando eu comecei a parar de traduzir, né, para falar, é uma satisfação que não tem preço, assim, vale muito esse esforço, esse foco, e é o que a gente quer também. A gente quer que os alunos, depois que voltam, né, ou que vão para outros planos, falem para a gente, poxa, valeu a pena e é isso que eu queria, né? E, Luísa, para a gente tirar esse plano do papel, fazer realmente esse sonho acontecer, pela sua experiência, eu quero ouvir de você, o que você considera assim que é o primeiro passo? Vamos começar a programar essa viagem. Com um país como os Estados Unidos, que envolve um pouquinho mais de burocracia, né? Questão de visto, mesmo para quem não tem o visto de turista, seria necessário tirar, se for um curso semi-intensivo, ou visto de estudante, que é um pouquinho mais complicado. Então, assim, não é um destino que se decide de um dia para o outro, né? Então, é bom que a pessoa procure vocês, assim, com mais ou menos 6 meses de antecedência, 5 meses, 4 meses, ok, para que essa pessoa possa se planejar, receber a documentação com tranquilidade, sem correria, olhar melhores opções de passagem aérea. Tudo que a gente vê de última hora normalmente não é tão bom, né? Até também para pesquisar sobre o local, se inteirar mais sobre o que é possível se fazer em Boston, prestar atenção no período do ano que você quer viajar, porque essa questão do clima influencia demais. Boston é uma cidade extremamente fria no inverno, tem gente que adora isso, tem gente que não gosta disso, então prefere o verão.
Então, assim, eu aconselharia mais ou menos um semestre antes, ou mais, se for possível, já entrar em contato com vocês para explorar essas ideias, verificar custos, para pensar assim, quanto que eu vou ter que economizar, como que eu posso pagar, né? Então, assim, o intercâmbio é diferente de uma viagem que a gente faz rapidamente num período de férias. O intercâmbio exige uma programação para que tudo corra bem, né? Então, eu diria assim, pense, se está mais ou menos, os seus planos estão, vou viajar o ano que vem, eu acho que essa busca já pode começar, tá? E é isso, assim. Ótimo, é isso mesmo. É uma coisa que eu gosto sempre de passar para os nossos estudantes, assim, quando vão fazer uma programação como essa, aliar as coisas que gostam. Então, isso que você falou de pesquisar sobre a cidade, ela é muito interessante, porque já aconteceu, aí a gente aprende e depois passa esse aprendizado, né? Já aconteceu comigo de ter eventos, simpósios, congressos em destinos que eu fui, e na época, mais jovem e tal, não pesquisei e depois fiquei sabendo já não tinha ingresso mais. Eu falei, poxa vida, um evento maravilhoso Já desse. passei por isso também, Gabriel. Então, a gente busca conhecer a cidade de forma profunda, naquela Uhum. época que vai viajar, vendo todas as oportunidades. Então, a gente tem, por exemplo, alguns estudantes de engenharia que querem viajar, né, para Boston, estudar o inglês. Poxa, vamos ver o que está acontecendo na área de engenharia lá. Às vezes está acontecendo um congresso, um simpósio, alguma coisa legal, um evento, uma exposição. A gente coloca também na programação, ou pode ser até de uma área pessoal, gosto de música, né? De algum concerto, algum show legal que tem, Uhum. direto tem. Então, a gente pode deixar a programação ainda mais recheada aí de atrações. Mas, Sim, olha, sim. Luísa, muito legal esse bate-papo, é bom conhecer, compartilhar isso com os estudantes. A gente tem um prazer de ter a Nessia aí como uma parceira, né? Nossa, Uhum. e Prazer é agradeço a nosso, sua, Gabriel. sua disponibilidade aí para bater um papo com a gente. Ok, contem com a gente. Então, tá bom. Olha, um abraço, viu? Até breve. Até. Até Tchau, breve. Tchau, tchau. tchau.